Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Eu me chamo professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje eu vou falar de uma etapa mais avançada do rito licitatório, que é a fase recursal única. Antes disso, lembre que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, incluindo o Advogando em Licitações. No descritivo desse vídeo você encontra o link para obter mais informações do Advogando em Licitações, do Advocacia Tributária, do Advogue para Servidores Públicos e os outros cursos da minha escola. Uma outra novidade que eu preciso comentar com você aqui. Nas últimas semanas eu venho fazendo 2 episódios por semana deste programa Advogando em Licitações. Para dar uma variada, a partir de sexta-feira desta semana aqui, eu vou criar um programa novo, começar a transmitir um programa novo e podcast que é chamado A Nova Advocacia Tributária, para dar conta de tantas mudanças que a reforma tributária está trazendo, que vai trazer muito mais ainda para quem advoga ou quer advogar nesse nicho. Então, só para que você tenha uma ideia, a reforma tributária só no plano constitucional significou uma mudança de mais de 100 normas diferentes. E a regulamentação que o governo está propondo no Congresso Nacional aumentará esse número para mais de 1.000 normas. Ou seja, me perguntaram agora há pouco no Instagram, o que muda na advocacia tributária com a reforma? Minha resposta foi: o que muda é a advocacia tributária. A reforma, ela traz uma mudança radical que vai exigir que a gente rasgue o Código Tributário e elabore outra lei de normas gerais dentro da matéria, ok? Importante também, lembrando que se você tiver interesse em iniciar na advocacia tributária, o meu curso de advocacia tributária da escola está atualizado já com a parte constitucional da reforma. A regulamentação a gente não sabe quando que vai ser aprovada no Congresso, mas eu aposto aí no próximo semestre ou mais tardar no primeiro semestre do ano que vem. Não fique de fora, não deixe o seu concorrente se atualizar na reforma tributária na sua frente. Muito bem. Vamos seguir no estudo do rito licitatório, mostrando aqui alguns dos assuntos que eu abordo no curso completo Advogando em Licitações. E hoje eu vou falar sobre a fase recursal única, uma novidade também da Lei 14.133 de 21, a lei que mudou a licitação brasileira, revogando a antiga Lei 8666, revogando a lei do pregão, revogando parcialmente a lei do RDC também. A novidade é a concentração dos recursos hierárquicos em uma etapa só, que é a etapa anterior à homologação. Lembrando que a nova licitação brasileira, baseada na 14.133, ela tem uma sequência diferente de fases. Primeiro, a lei trata de uma fase preparatória, que é anterior ao edital. Depois vem a fase 2, que é a divulgação do edital. Logo na sequência vem a apresentação das propostas, depois o julgamento dessas propostas, a fase de habilitação, que ela é posterior ao julgamento das propostas, a fase recursal única e tudo termina com a homologação. Então, estamos aqui estudando dia após dia, semana após semana, o rito licitatório na 14.133 e nós chegamos na penúltima fase do procedimento em matéria de licitações. Quero começar falando sobre o direito de recorrer na Lei Geral de Licitações e Contratos. A Lei 14.133, ela dedicou um artigo exclusivamente para os chamados recursos administrativos hierárquicos. Esse artigo é o artigo 165, que diz o seguinte, abro aspas, dos atos da administração decorrentes da aplicação dessa lei cabem, inciso 1, a norma mais importante do artigo, recurso, que eu acrescento aqui, hierárquico, porque esse é o nome correto dele, no prazo de 3 dias úteis, contado da data da intimação ou da lavratura da ata
em face de. E aí vem a lista de alguns dos mais importantes atos recorríveis administrativamente com base nesse recurso hierárquico do artigo 165, inciso 1. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação ou inscrição em registro cadastral, julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação de licitante. Cabe recurso hierárquico também a linha D, contra anulação ou revogação da disputa, e letra E, contra a extinção de contrato. Além do recurso hierárquico previsto no inciso 1 ao inciso 2, que afirma que cabe também pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis, contados da data da intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico nem impugnação ao edital. Esse trecho final, nem impugnação ao edital, sou eu que estou acrescentando ao texto. De modo que o pedido de reconsideração, ele tem um cabimento residual. De todos os atos do procedimento licitatório, se eu retirar os atos que estão sujeitos a um recurso hierárquico próprio, todos os demais se submetem a pedido de reconsideração. Importante, se você reparou bem, a lei trata do cabimento de recurso, quer na hipótese de habilitação, por exemplo, ou na hipótese de inabilitação. Ô Maza, mas como que pode caber recurso em favor do nosso cliente, tanto na habilitação como na inabilitação? Ô Maza, se ele for habilitado, não tem que recorrer, porque a habilitação confirma a contratação desse nosso cliente. Pois é. O artigo 165, ele tomou cuidado de mostrar que quando um ato da licitação se sujeita a um recurso, esse ato pode ser um ato que favoreça o cliente, porque é um ato que desclassifica da disputa um concorrente. Ou então, quando o cliente é o desfavorecido mesmo. Por isso que cabe o recurso administrativo contra a inabilitação do cliente, mas também cabe contra a habilitação de outros concorrentes na disputa. Então, no meu curso completo Advogando em Licitações, eu ensino isso. Primeiro, o recurso administrativo contra a inabilitação, desclassificação, ou seja, atos que desfavoreçam diretamente o nosso cliente. E depois, eu ensino o cabimento do recurso contra a habilitação ou classificação de outro licitante, porque interessa para o nosso cliente que outros licitantes sejam excluídos da disputa. Lembrando que a marca fundamental de uma licitação é a natureza de um procedimento concorrencial. O que é um procedimento? Explicando aqui algumas coisas para quem não é do direito e assiste ou ouve nossas transmissões. Eu fico muito feliz em saber, as pessoas me procuram dizendo que assistem os meus conteúdos, que ouvem os meus podcasts, mesmo não sendo do direito. As pessoas têm interesse nesses conteúdos, então é legal, primeiro, que eu dê uma saudação para elas, depois que eu explique um pouco que a licitação é uma disputa, é uma concorrência, uma competição entre quem quer contratar com o Estado. Quando nós, particulares, vamos contratar outros particulares, não precisa fazer licitação. Então, se eu tenho meu dinheiro, atravesso a rua da minha casa para comprar um pacote de bolacha no mercado em frente, isso é um contrato privado, não tem licitação. Estou gastando dinheiro meu, eu posso pagar quanto eu quiser no pacote de bolacha. Agora, quando quem vai contratar é o Estado, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da população. Então, a legislação criou uma disputa, criou uma competição entre esses interessados para saber quem tem a melhor proposta. E o Estado contratará esse, que é o autor da melhor proposta. Então, a licitação, ela é isso, é uma disputa, uma competição entre todos os interessados em celebrar um contrato com o poder público. E eu dizia, a licitação é um procedimento, ela é um rito. Essa contratação de um interessado em firmar com o poder público um contrato administrativo, ela não é uma contratação feita tudo de uma vez. Ela não é feita em uma única decisão. O Estado vai lá e contrata quem ele quiser. Há uma sequência de atos, há uma receita, um passo a passo, e nós damos o nome de procedimento
dentro do direito para tudo aquilo que seja uma sequência de atos. A licitação é isso. Primeiro tem a fase preparatória, depois tem a divulgação do edital, aí vem a fase de oferecimento das propostas, julgamento das propostas, fase de habilitação, que é a juntada de documentos, depois vem a fase recursal e, finalmente, a fase de aprovação final, que é a homologação. E eu dizia que a licitação é um procedimento, mas do tipo concorrencial. O que é um procedimento concorrencial em direito administrativo? É aquele em que implica um afunilamento da disputa. Pela natureza da licitação, a quantidade de empresas que começam na disputa é maior do que aquelas que vão terminar na disputa. Ou seja, ao longo desse processo, desse procedimento, vão sendo excluídas competidoras. Então, um procedimento do tipo concorrencial, ele é assim. Ele implica na concentração da disputa em um vencedor, um afunilamento. E isso significa dizer que haverá competidores excluídos ao longo da disputa. E é na defesa do interesse desses que são excluídos que nós advogamos em matéria de licitações. Pois bem, eu dizia que a Lei 14.133, entre tantas novidades, criou essa fase recursal única. Ou seja, todos os recursos e pedidos de reconsideração se concentram em um momento só da disputa, que é a fase posterior à habilitação. A disputa está quase acabando, está quase sendo aprovada pela autoridade superior, nós chamamos essa aprovação de homologação, mas ela não acabou ainda. Após a fase de habilitação, há uma oportunidade de todos os licitantes entrarem com recursos contra decisões que os desfavoreceram na disputa. E por que isso é uma novidade? Porque no regime anterior, a Lei 8666, de nada saudosa memória, a antiga Lei Geral de Licitações e Contratos, uma lei péssima em todos os sentidos, no rito licitatório da 8666, os recursos estavam distribuídos ao longo do procedimento. O que significa dizer que a disputa era suspensa toda hora, toda vez que havia interposição de um recurso. E isso tornava o procedimento licitatório um rito muito demorado. Com a lei posterior a 8666, essa recente, 14.133, essa ideia de que o procedimento vai sendo interrompido toda hora, ela não se aplica mais. Porque o legislador fez o favor de concentrar a interposição de recursos em um momento só. Interessante mencionar o seguinte: por falta de interesse recursal, não se pode recorrer contra a decisão favorável ao recorrente, nem mesmo para modificar ou ampliar o fundamento da decisão, diz e ensina o professor Marçal Justen Filho. Ou seja, para que seja cabível a interposição de um recurso em matéria de licitação, precisa haver uma sucumbência, precisa haver uma derrota. Precisa haver algo que tenha desfavorecido o recorrente. Ou ele foi inabilitado, ou ele foi desclassificado, ou ele teve um concorrente, um disputante que foi habilitado, um outro competidor que foi classificado. Então, precisa haver algo que tenha prejudicado o licitante. Se o licitante não se sentiu prejudicado em nada, não cabe recurso. Ou seja, decisões que são 100% favoráveis ao licitante não ensejam recurso, nem para mudar o fundamento da decisão. E isso é importante. Nesse ponto, há uma diferença fundamental entre um processo administrativo como a licitação e um rito judicial do direito processual brasileiro, por exemplo. Embora o meu conhecimento sobre processo penal seja pedestre, eu lembro que, porque isso tem reflexo no processo administrativo disciplinar, eu lembro que às vezes é possível recorrer no processo penal de uma decisão que favoreceu o recorrente, para mudar o fundamento da decisão.
Por exemplo, é possível, lá no processo penal, interpor um recurso contra a decisão de absolvição do acusado. Ô Maza, mas se ele foi absolvido, para que se recorre? Para mudar o fundamento da absolvição. Porque se ele for, essa absolvição, se ela for fundada, por exemplo, na falta de provas, essa decisão não se aproveita no processo disciplinar. Ao passo que, se a absolvição for fundada na negativa de autoria ou ausência de materialidade, lá no processo penal, é possível recorrer para mudar o fundamento de uma decisão que favoreceu o nosso cliente. Não é o caso no rito licitatório. No rito licitatório, nós não podemos recorrer de uma decisão que foi 100% favorável, ainda que com o objetivo de mudar a fundamentação dessa decisão. Há um ponto polêmico que eu considero o ponto mais controvertido da Lei 14.133, que é a chamada manifestação do interesse de recorrer. Eu estou falando aqui, gente, numa visão superficial sobre o assunto, só para que você tenha um conhecimento panorâmico a respeito da matéria, mas o detalhamento de cada ponto desse é que eu não consigo fazer nas nossas lives. Eu consigo te informar sobre as ideias centrais, mas não fazer o detalhamento que eu faço no meu curso completo. Falando numa visão panorâmica, o que é a manifestação do interesse de recorrer? Olha que coisa polêmica. A Lei 14.133 exige que, para determinado recurso administrativo ser interposto, é necessário que o recorrente tenha, lá atrás no rito, manifestado o interesse de recorrer, no momento em que a decisão recorrida foi proferida. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente esteja na sessão pública que inaugura os trabalhos da fase aberta da licitação. Então, o edital foi lá, convocatório para interessados, por exemplo, num pregão eletrônico. Os interessados já subiram a documentação no sistema do pregão eletrônico, estão pré-qualificados e estão com as propostas ali também no sistema disponíveis para apresentação. Acontece que nessa sessão pública, a proposta do cliente é desclassificada, porque é considerada, por exemplo, inexequível. O cliente está oferecendo um valor, está oferecendo um objeto por um valor muito inferior ao que aquele objeto custa no mercado. Uma proposta assim tem que ser desclassificada. Se houver a desclassificação de um licitante, ao encerrar essa sessão, a sessão em que as propostas são analisadas, o representante do licitante tem que dizer, eu tenho interesse em recorrer. Mas ele não recorre na hora, ele só manifesta o interesse de recorrer, porque ele vai recorrer lá na frente, na fase recursal, que antecede a homologação da disputa. Isso consta do artigo 165, parágrafo 1º. Ou seja, em termos práticos, é uma imposição de que ao final da sessão pública, o licitante manifeste interesse de recorrer como requisito de admissibilidade de um futuro recurso. O que quer dizer que, se o licitante não manifestou interesse de recorrer, o recurso dele não vai ser conhecido, ele vai ser barrado na instância recorrida. Qual que é o problema que pessoalmente eu tenho com essa manifestação do interesse de recorrer? E que eu te disse que é um ponto controvertido dessa lei. Na minha visão, essa exigência de manifestação do interesse de recorrer, ela viola o princípio da recorribilidade, o princípio constitucional da recorribilidade contra as decisões da administração. Por quê? Porque eu não posso exigir que a pessoa faça um exercício de futurologia, que ela consiga, em todos os casos, se antecipar ao interesse de recorrer. É claro que se a empresa for desclassificada, se ela for inabilitada na sessão, é visível naquele momento que ela precisa manifestar o interesse de recorrer. Mas há situações em que o representante da empresa, ali na sessão pública, ele não identificou no momento da sessão a recorribilidade de uma decisão. E ele só foi perceber isso quando a sessão encerrou e ele comunicou o jurídico da empresa. Fala, olha, teve uma decisão lá que desclassificou a nossa proposta.
e eu achei que não tinha nada errado, eu não sabia o que dizer disso. Você manifestou interesse de recorrer? Não, porque eu não sabia se era para recorrer. E aí o jurídico afirma para esse representante que ele cometeu um erro, você deveria ter manifestado o interesse de recorrer. Então, do meu ponto de vista, há uma violação ao princípio da recorribilidade das decisões administrativas. Esse princípio é um princípio de assento constitucional. Ele está ali mencionado nas dobras do princípio da ampla defesa, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que assegura a garantia da ampla defesa e os recursos a ela inerentes. Recursos aqui temos que entender em sentido amplo, tanto nos meios de prova para a garantia da ampla defesa, como também dos recursos de impugnação contra as decisões no âmbito da ampla defesa e no contexto de um processo administrativo. Eu tenho advogado a inconstitucionalidade desse condicionamento do recurso à manifestação prévia de interesse. Mas é uma previsão legal. E nem sempre é muito fácil você lutar contra a previsão legal. É possível que, para que haja uma produção de efeitos, desse meu ponto de vista, de inconstitucionalidade da norma, tenha que haver uma judicialização. A administração pública não pode deixar de aplicar uma norma por considerá-la inconstitucional. Isso fere a natureza executória que o ato administrativo tem em relação à lei. Se a lei manda fazer, a administração não tem escolha. Ela tem que fazer. Então, será necessária a judicialização dessa discussão para que se questione de forma eficaz a inconstitucionalidade desse parágrafo 1º do artigo 165. Em termos práticos, no entanto, o que vem acontecendo sobre a manifestação desse interesse de recorrer é que, após o encerramento da sessão pública, o próprio agente de contratação ou a comissão de contratação ou o pregoeiro, dependendo do caso, abre o que normalmente é um período de 10 minutos para que as empresas, dentro da sessão pública ali no sistema eletrônico, manifestem o interesse de recorrer. Então, 10 minutos é um tempo muito curto, mas pelo menos dá para o representante da empresa passar a mão no telefone e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso agora, o que eu faço? E o jurídico da empresa, com certeza, irá orientar a manifestar o interesse de recorrer. Não vejo como, havendo a manifestação do interesse de recorrer, mas não se confirmando o recurso posteriormente, esse licitante possa ser punido. O que nos traz uma conclusão inafastável. No caso de dúvida sobre o interesse de recorrer, manifeste ao final da sessão, naqueles 10 minutos reservados para esse momento, o interesse de recorrer. Porque ainda que esse interesse não se confirme na fase recursal única, você assegurou o exercício desse direito, ao passo que, se silenciar, aí não vai conseguir ter a interposição desse recurso. Como eu disse, em resumo, essa sistemática da exigência de manifestação do interesse de recorrer ao final da sessão da licitação é atentatória, a meu ver, à sistemática do princípio da ampla defesa, ou formulando melhor, a sistemática dessa exigência de manifestação prévia do interesse de recorrer viola os princípios da ampla defesa, no artigo 5º, 55 da Constituição, o princípio da autotutela também, do meu ponto de vista, consagrado no artigo 53 da Lei 9784, a Lei Federal do Processo Administrativo, além de agredir ao princípio da sindicabilidade, segundo o qual todas as decisões da administração estão sujeitas à revisão, sujeitas à impugnação por meio de um recurso administrativo, e esse direito constitucional não pode ser condicionado nem por lei ao exercício de uma futurologia, que é a manifestação desse interesse de recorrer. Ainda assim, é possível socorrer-se da via judicial se o recurso administrativo não for admitido por essa razão. Eu sugiro aqui, o que é uma sugestão para a maioria dos casos, mas eu não tenho coragem de dizer que é uma sugestão para todas as hipóteses, o mandado de segurança é a ferramenta judicial mais apropriada para impugnar
impugnar uma decisão administrativa que não foi modificada em sede de recurso administrativo. Outro ponto interessante que eu abordo no curso completo Advogando em Licitações é a respeito da forma de interposição desses recursos e reconsiderações. Então, primeira observação importante. A forma de interposição do recurso, seja ele um recurso hierárquico ou um pedido de reconsideração, segue a mesma forma do próprio rito licitatório. O que significa dizer que se a licitação é presencial, o recurso tem que ser feito em papel. Se a licitação for eletrônica, o recurso tem que subir na forma de um arquivo eletrônico. Então, essa é a primeira observação formal a respeito da interposição do recurso. Mas o mais importante sobre a interposição do recurso não é exatamente se ele tem que ser escrito ou interposto de modo eletrônico, mas algo a respeito do processamento de um recurso administrativo. Nesse ponto, a legislação administrativa brasileira deu um Ctrl+C, Ctrl+V no Código de Processo Civil, no regime de interposição da apelação. Você lembra como que se processa uma apelação no Código de Processo Civil? Eu interponho o recurso perante o juiz que prolatou a sentença. O juiz está odiando o recurso, porque o recurso está descendo a lenha na decisão que o juiz prolatou, mas ele recebe o recurso. Ele chama as contrarrazões e, estando tudo certo, encaminha o recurso para o tribunal de segunda instância. Ou seja, a peça de interposição na apelação é endereçada ao juízo recorrido, e as razões de apelação, essas sim, vão para o tribunal competente para análise do mérito do recurso. Esse procedimento, ele foi replicado no processo administrativo brasileiro. Desde que foi editada, essa sim, a belíssima Lei 9784 de 99, a Lei Federal do Processo Administrativo Brasileiro, uma lei praticamente perfeita, que eu elogio muito, que funciona como uma mini codificação do direito administrativo, porque ela trata de muitos assuntos e trata de uma forma clara, objetiva, inteligente. A Lei 9784, fruto de um anteprojeto feito por uma comissão de administrativistas ilustres, cujo destaque eu dou ao meu grande amigo professor Paulo Modesto, um dos maiores administrativistas brasileiros e que integrou essa comissão do anteprojeto da Lei 9784, sabiamente, a Lei 9784 replicou o regime de interposição da apelação no recurso administrativo. O que quer dizer o seguinte: no recurso administrativo, eu interponho o recurso perante a autoridade recorrida. Então, estamos lá. O agente de contratação determinou a desclassificação do nosso cliente. Eu vou interpor um recurso administrativo. Esse recurso vai para a mão do agente de contratação, que deu a decisão cuja qual eu interpus, ou contra a qual, melhor, eu interpus o recurso. Ele recebe essa peça e tem um prazo para reconsiderar a decisão. Se ele reconsidera, o assunto está resolvido e os outros licitantes vão recorrer contra a reconsideração, porque ela é prejudicial ao interesse deles todos. Se ele não reconsiderar, ele faz uma breve admissibilidade do recurso, analisando aspectos muito fundamentais desse recurso, por exemplo, se ele está no prazo, por exemplo, se não houve preclusão, por exemplo, se não há violação de uma norma expressa, se há fundamentação suficiente, se os pedidos estão ali adequadamente deduzidos. Feita essa admissibilidade, a autoridade recorrida encaminha o recurso para o superior hierárquico. E esse superior hierárquico é que analisará o mérito do recurso, se a decisão precisa ou não ser reformada ou anulada. Essa sistemática, eu digo isso nos meus livros, nos meus cursos, ela desonera o recorrente da necessidade de conhecer a complexa estrutura administrativa dentro do país.
O que quer dizer o seguinte: se eu interponho perante a autoridade recorrida, é a autoridade recorrida que terá que saber para quem que ela encaminha o recurso após a reconsideração ou não. Eu, como recorrente, não tenho obrigação de saber se o superior hierárquico daquele sujeito que deu a decisão é fulano ou cicrano, se o cargo dele chama X ou chama Y, se ele está no órgão A ou no órgão B. Eu não tenho essa obrigação, porque seria algo muito difícil de se exigir num recurso administrativo que, aliás, não precisa nem de defesa técnica. Às vezes o recorrente está ele próprio ali, sem necessidade de advogado, porque não precisa de advogado mesmo. Como que ele vai saber? A autoridade que se posiciona na condição de autoridade hierarquicamente superior a quem prolatou a decisão recorrida. Então, muito sabiamente, repito eu, a Lei 9784 replicou a sistemática de interposição da apelação no processo administrativo. E não é diferente no processo licitatório, também se faz desse jeito. Rapidamente, uma breve notícia sobre o contraditório recursal. Assim como a ampla defesa e a recorribilidade das decisões administrativas, a garantia do contraditório também tem dignidade constitucional. Ela está ali mesmo, no artigo 5º, inciso 55, e esse princípio ele pressupõe um devido processo legal. Eu gosto de falar desse assunto. O devido processo legal, lá no artigo 5º, inciso 54, logo o inciso anterior a este do contraditório da ampla defesa e da recorribilidade, o devido processo legal ele é uma garantia para assegurar outras garantias. O devido processo legal não é uma garantia em si mesmo, digamos assim, que seja autorreferente. Não é uma garantia que se esgota no seu próprio cumprimento. Pelo contrário, o devido processo legal é uma garantia que existe para assegurar o contraditório, ampla defesa e recorribilidade. Eu te desafio a pensar num jeito de exercício do contraditório, da ampla defesa e da recorribilidade fora de um devido processo legal. Então, se alguém te perguntar para que serve o devido processo legal, uma das respostas possíveis, que seria a primeira que eu daria, é essa. Eu diria: o devido processo legal existe como garantia constitucional para viabilizar o exercício de outras garantias, tais como contraditório, ampla defesa e recorribilidade das decisões administrativas. Tudo isso implica na conclusão de que, no âmbito de um recurso administrativo, também é preciso assegurar o contraditório a quem eventualmente se prejudique com o deferimento do recurso. No ambiente licitatório, o que isso quer dizer? Que recurso administrativo tem contrarrazões. Muita gente nem sabe da existência dessa peça na licitação, contrarrazões de recurso administrativo hierárquico, mas ela existe, ela é o contraditório recursal no rito licitatório. Por isso, quando a autoridade recorrida recebe o recurso administrativo, ela já chama as contrarrazões. Contrarrazões de quem? De todas as empresas que participam da disputa e que queiram se defender no âmbito de um recurso interposto por um outro competidor, porque o deferimento desse recurso implicará num prejuízo competitivo para os demais licitantes. Resumindo, com base no artigo 165, parágrafo 4º da Lei 14.133, recurso administrativo tem que assegurar a utilização das contrarrazões pelos demais licitantes. Quais são os elementos indispensáveis a um recurso administrativo? Termino com esse ponto. A comissão de contratação é obrigada a disponibilizar ao licitante todos os documentos e outros elementos necessários para o exercício do direito de recorrer. Isso consta do artigo 165, parágrafo 5º da Lei Geral de Licitações e Contratos. Ou seja, muitas vezes a demonstração, a dedução da pretensão do recorrente pressupõe que ele tenha acesso a informações, a documentos, a dados, a elementos que só a comissão de contratação tem.
E aí, o que a lei diz? É um dever da comissão de contratação, do agente ou do pregoeiro, dependendo do caso, disponibilizar tudo o que for necessário para o exercício desse direito ao recurso. E a gente tem que pedir isso. Nem sempre a comissão espontaneamente irá franquear o acesso a esses elementos no momento da interposição de um recurso administrativo, mas é um direito assegurado no 165, parágrafo 5º da Lei Geral de Licitações e Contratos, e a cada direito corresponde uma obrigação correlata. A autoridade ali que preside o procedimento licitatório tem o dever de apresentar esses documentos para que o recurso possa ser interposto. Pois é, esse foi mais um programa Advogando em Licitações, em que eu falei sobre a fase recursal unificada, um momento anterior à homologação da disputa, em que toda a licitação se concentra no recebimento e análise de recursos dos licitantes, cuja manifestação do interesse de recorrer se deu ali ao final da sessão pública do certame. Lembro que todos os cursos de advocacia da minha escola estão com matrículas abertas, com destaque para o Advogando em Licitações, o Advocacia Tributária e o Advogue para Servidores, que são carros-chefe da minha escola. Na descrição desse vídeo você encontra o link para obter mais informações sobre esses cursos. Você pode também entrar direto na home da minha escola, www.escoladomasa.com.br. Aliás, se você digitar em qualquer site de busca Escola do Masa, a primeira ocorrência já vai ser a home da minha escola, para você obter ali mais informações. E lembro uma vez mais que sexta-feira dessa semana, nosso próximo encontro às 11 horas da manhã, horário de Brasília, será o primeiro episódio de um programa novo, que é a nova advocacia tributária. Eu vou falar da advocacia tributária pós-reforma. Lembrando que a reforma tributária implicará numa mudança, seguramente de mais de 1000 normas, exigindo que a gente rasgue o Código Tributário e produza uma outra lei geral em matéria de tributação. É como se praticamente o direito tributário que a gente aprendeu até aqui, ele não tivesse mais utilidade totalmente. É preciso reaprender o direito tributário a partir das mudanças da reforma tributária, que são mudanças profundas, tanto que o legislador não teve coragem de dar aplicabilidade imediata para a reforma inteira. Há etapas de implementação e de vigência da reforma. E isso só para falar do plano constitucional, que é a reforma já aprovada. Quando sobrevier a regulamentação da reforma, que eu aposto venha nesse segundo semestre, mais tardar primeiro semestre do ano que vem, a advocacia tributária vai começar do zero. Por isso eu te convido a fazer parte também, a acompanhar, a prestigiar o programa Nova Advocacia Tributária, em que eu vou tratar de mudanças, de novidades que a advocacia tributária vai ter que compreender a respeito do novo direito tributário brasileiro. Valeu, nos vemos na sexta-feira. Até mais, obrigado pela sua companhia